Jó, capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Amém. Essa palavra veio de encontro ao meu coração nessa manhã. Jó é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, né? Até quem não lê a Bíblia, quem não é cristão, já ouviu falar na história desse homem chamado Jó. Um homem que a palavra do Senhor diz que o próprio Deus olhou para ele e falou, né? Falou dele, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E Jó foi um dos personagens bíblicos que mais sofreu, né? Que mais passou por provações, por lutas. Jó, ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, perdeu sua saúde. E por fim, em um momento de sofrimento, ali onde ele estava sendo torturado, né? Seu corpo, a sua carne doente, cheia de ferimentos. Para completar, chegaram os amigos de Jó, os amigos, né, de Jó, os amigos da onça, que eu falo, e eles vieram com várias acusações sobre a vida de Jó, que Jó estava em pecado, que aquilo que ele estava passando era castigo divino. E Jó, no meio de todo aquele sofrimento, ele abre a sua boca e ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. A certeza que Jó tinha é que aquela situação que ele estava vivendo não mudava quem Deus era. É que aquela situação difícil que ele estava passando não alterava quem Deus é. Que Deus, ele é soberano, que Deus está no controle, que Deus, ele não nos abandona, que não importa a situação difícil que nós estejamos vivendo, ele está no controle de todas as coisas. Às vezes, queridos, a gente está passando por um momento difícil e a gente fica cheio de medo. Ai, tô com medo do inimigo tocar na minha vida. Tô com medo. Você não precisa ter medo do inimigo. Você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa saber quem o seu Deus é. A palavra do Senhor diz que é o povo que conhece o seu Deus, é um povo forte. Você precisa saber, independente da situação, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Tudo que Ele nos dá é graça sobre graça. Nós não merecemos. Tudo que Ele tem nos dado é a graça dele nas nossas vidas. Então, eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei quais são os seus desafios. Eu sei os meus. E eu sei que a vida aqui na Terra não tem sido fácil. Todos nós passamos por momentos difíceis, por lutas, provações. Às vezes eu digo assim, você não sabe as lutas que eu estou passando. É coisa de outro mundo. Porque realmente as lutas, as guerras espirituais, elas existem na nossa vida. Mas uma coisa eu tenho aprendido. O diabo é um cão na coleira. Ele é um cachorro na coleira. Ele não pode avançar mais do que Deus permitir. Ele tocou na vida de Jó, mas para ele tocar na vida de Jó, Deus teve que permitir. Então, eu estou nas mãos do Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor, então eu posso acreditar que Ele vai guardar a minha vida. Assim como Ele guardou a vida de Jó, assim como Ele permitiu a dor, mas a Bíblia diz, aquele que fez a ferida ligará. Às vezes a gente passa por processos tão difíceis que a gente não consegue entender. A gente, Deus, eu não estou entendendo. Deus, por quê? Quantas vezes eu me cheguei para Deus, eu falei, Deus, por quê? Quando eu descobri que o meu filho era autista, e eu passei por uma provação grandiosíssima com ele. Ele ficou doente, passamos alguns dias internado no hospital. Uma luta, gente, tão grande. E eu assim, em nenhum momento eu abri minha boca para murmurar, sabe? Mas teve um dia que o meu filho, ele começou a arrancar o cabelo, sabe? Ele começou a fazer assim, arrancava um monte de cabelo e ficou uma roda assim na cabeça dele. Naquele dia foi como se uma ficha tivesse caído na minha mente. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Me deu vontade de sair correndo assim, louca. Me deu um desespero, sabe? Um desespero. Eu disse, Deus, por quê?
Por que, Senhor, está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? Sabe, às vezes a gente tem coisas que a gente não consegue entender naquela hora. Mas hoje faz muito sentido. Hoje, já fazem alguns anos, né, que a gente teve esse diagnóstico dele. Ele tinha 2 anos e meio, hoje ele já vai fazer 6 anos de idade. E a gente passou por muitas, muitas provações mesmo. Mas hoje eu consigo compreender. E Deus falou comigo, sabe? Deus falou comigo, Deus usou uma pessoa. E aquela pessoa falou assim pra mim, Régila, o Theo, ele tem isso sim. Mas não é para sua ruína, é para a glória de Deus. O Senhor vai fazer coisas muito grandes. O Senhor vai fazer um milagre na vida dele. E hoje os meus olhos podem contemplar o milagre na vida do meu filho. O milagre do Senhor na nossa casa. E através de tudo isso, a gente conheceu tantas pessoas importantes. A gente se conectou com tantas pessoas. A gente pode ser bênção na vida de tantas pessoas. A gente pode entender como é a dor de ter uma criança deficiente, né? Porque o autismo é uma deficiência. E uma deficiência invisível, que só quem percebe é quem está perto. Então, todos os dias da nossa vida, gente, é um desafio. Todos os dias. Aqui na nossa casa, nós passamos por desafios, assim como você passa pelos seus desafios, que eu não sei quais são, e eu não vou dizer que os seus são maiores do que os meus, porque se tem uma coisa que eu aprendi, foi que a dor, ela não se compara, a dor se ampara. Hoje eu não olho para as pessoas julgando, eu não olho para as pessoas me comparando, não. Eu sei que cada um de nós tem aquilo que pode suportar, porque o Senhor é justo. Então, assim, eu quero declarar nessa manhã sobre as nossas vidas. O nosso Redentor vive. Nós não estamos aqui perdidos, jogados ao léu. Nós estamos aqui nas mãos de um Deus que é soberano, que é poderoso, que é santo, que é bom. E diante de todas as guerras, eu tenho levantado as minhas mãos e tenho dito: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom, porque Ele é bom. Ele nos sustenta. Então, o que nós devemos fazer, ao invés de a gente ficar com medo do diabo, é ter medo do pecado. Porque o pecado é o que abre a porta para o Satanás tocar na nossa vida. A gente precisa se voltar para o Senhor em humilhação, em arrependimento, dizer: Deus, limpa-me, lava-me, toma a minha vida nas tuas mãos. Porque se as nossas vidas estão na mão de Deus, nada foge do controle dele. Amém? Então, nessa manhã, eu quero deixar essa reflexão para você. E eu quero dizer para você: você não está sozinho. Seu Redentor vive. Fecha a porta do teu quarto, dobra os teus joelhos e fala: Deus, me ajuda, me socorre. E Ele vai socorrer, porque Ele é bom. Amém? Quero orar nessa manhã por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, pelos meus irmãos nessa manhã. Orar, Espírito Santo, para que o Senhor venha, Deus, trazendo sabedoria àqueles que estão passando por momentos difíceis. Dá, Senhor, discernimento. Deus, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, não nos deixe fraquejar, não nos deixe murmurar, não nos deixe, Senhor, blasfemar, não nos deixe, Senhor, dar brecha para o inimigo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ajuda a suportar as provações, porque a tua palavra diz: bem-aventurado aquele que passa por diversas provações, porque no fim receberá a coroa da vida. Porque Deus tem preparado um lugar para nós. Deus tem preparado promessas para nós. Então não nos deixe, Senhor, errar, para que a gente não perca essas promessas. Em nome de Jesus. Amém.